Nós vamos reiniciar a gravação, para ver se melhora a questão do picotar do áudio. Usando, por favor. Tá? Matheus, você entendeu? Vocês todos entenderam essa Entendi, questão sim, Zé. da necessidade da produção desse material? Perfeito. Então, esse evento, né, essa diferença de 30 anos entre início e finalização da pesquisa, ela vai ser extremamente importante para mostrar para vocês o processo de embriogênese somática. Tá? Vocês vão entender por que essa turma está com tanta vontade de fazer com que a embriogênese somática seja um processo corriqueiro, vamos dizer assim, rotineiro na produção de mundo café arábica. Vamos lá. Vamos lá, então? Já posso passar esse slide? Vocês têm alguma dúvida acerca desse slide número 3? Vamos passar. Bom, contar um pouco do catucaí, e vocês vão ficar assim, meio pensando, vamos ver se vocês têm o mesmo pensamento que eu. Lembra que eu falei para vocês daquela palavra intrigante? Por que o café é café? Por que tem esse impacto todo? Por que é importante? Toda essa conversa. E aí, falar para vocês da descoberta do novo, né? A mutação do Bourbon em fazer o Caturra, o cruzamento natural entre Bourbon Vermelho e Sumatra e conseguir produzir o mundo novo, a questão da obtenção do Icatu como um material resistente à ferrugem, que era aquela doença que ia chegar e chegou, a obtenção do Catuaí como material de porte baixo. Então, todos esses eventos vocês estão recordando. Né? Agora eu vou falar para uma questão importante. Surgimento dos catucaís. Catucaí é a mistura de Icatu e Catuaí. Material proveniente de um cruzamento natural entre Icatu e Catuaí. Vejam, em uma lavoura de Icatu, tiraram produtores. Aí vem o melhoramento novamente. Tem melhoramento empírico. Produtores tiraram semente de uma Icatu e plantaram, fizeram uma nova lavoura de Icatu. Essa lavoura apresentou uma heterogeneidade para corte. Nessa lavoura, tinha plantas porte alto, normal, a grande maioria, e apareceram plantas porte baixo. E esses produtores começaram, e aí esse material foi mandado para o IBC, Instituto Brasileiro do Café. Matiello recebeu esse material. E esses materiais, eles foram chamados de IBV, Icatu baixo, vermelho, e Icatu baixo, amarelo. E as especulações, elas dizem que esse material, ele veio de um cruzamento entre Icatu e Catuaí. Dentro daquela taxa de 10% de fecundação cruzada, lembra disso, né? Mesmo o café sendo uma planta de alta fecundação e pré-histogâmica, dentro dessa situação ainda, um cruzamento natural de Icatu e Catuaí, isso aí gerar plantas de um comportamento de porte baixo. E vieram todos os catucaís. Como essas plantas ainda apresentam muita... sabe aquele efeito... O efeito vigor, já ouviram falar nesse efeito vigor com milho? Vigor, se não estou enganado, eu acho que é esse termo mesmo. Ele vem do cruzamento de homozigotos, do cruzamento de indivíduos em homozigotos, que gera 100% de heterose, e isso aumenta a capacidade produtiva do milho. É o vigor heterose, não sei como é que chama esse trem. Isso gera
materiais que estão em heterose e não em homozigose. Como eles estão variando os seus caracteres, o programa de melhoramento que acolheu essas sementes IBV e IBA selecionadas para o produto gerou uma linha grande de frentes de trabalho. Gerou uma frente ampla de trabalho. E dessa linha, dessa frente ampla de trabalho, vieram os catucaís vermelhos e catucaís. Tá? Todos esses catucaís, tudo que a gente vê de catucaí, 2457, 2015 amarelo, 2SL, 36/6, 78515, são vários materiais, eles vieram de cruzamento natural entre catu e catuaí. Ou seja, o catuaí é Caturra e Mundo Novo. Caturra é Bourbon. O Mundo Novo também é Bourbon. Bom, o Icatu é Mundo Novo que cruzou com Arabusta. Arabusta é Bourbon com Canéfora. Então vocês percebam que o Bourbon que originou o Mundo Novo e o Mundo Novo que originou todos esses materiais de catuaí, eles são a base genética do café. Por isso nós dizemos que a base genética do café é uma base estreita, formada basicamente de Bourbon, com alguns materiais adicionais, canéfora, e depois vocês vão ver aí híbrido de Timor, Vila Sarchi, são alguns outros materiais que foram trazidos para cá, além de, no caso arábica, né, mas de linhagens, de materiais que vieram a abrir um pouco essa base genética, mas de toda forma é basicamente Mundo Novo. Entenderam essa reflexão? Um pouco confuso, né? Mas eu só quero que vocês entendam que catuaí é Caturra com Mundo Novo, e Catu é canéfora com Bourbon, é cruzado com Mundo Novo. E Mundo Novo com isso mais. Vamos lá. Então aí ela tem algumas fotos muito interessantes, e aí nós vamos passar mais rápido nisso aí, eu não quero ficar detalhando, mas nem vocês vão guardar esse material, isso vai estar à disposição para vocês pesquisarem. Alguns exemplos, né? Catucaí amarelo 2SL, porte baixo, vigoroso, materiais muito interessantes. Uma característica do 2SL, ele é muito vigoroso, uma capacidade de rebrota pós-poda muito interessante, uma capacidade muito boa, só que ele ainda tem algumas variações para porte. Tem algumas plantas que apresentam porte médio, tá? Aí ficaria um pouco irregular, mas é um cultivar bastante interessante. Esse 2015 amarelo, ele para mim é um dos melhores, tem desse na escola, bastante interessante, porte baixo, vigoroso. Aí, de maneira geral, o que vai variar, crianças, é a questão da maturação. A maturação média, a maturação tardia. Mas todos eles são muito parecidos nesse sentido. O 2437 tem uma particularidade, esse café 2437, ele tem uma dificuldade com ferrugem, né? Então, mesmo ele sendo filho de Icatu, né, ele é um material que é bastante atacado por ferrugem em ano de alta produtividade. Então, tem que ficar bastante atento a essa questão. Mas é um material que é muito, muito, muito produtivo. Em termos de perfil sensorial de bebida, se aproxima muito do Bourbon amarelo, tá? Do Icatu precoce 32, 82, Opásio. Então, são materiais muito interessantes em termos de qualidade. O 78515, que é um cruzamento do Icatu, ele 785 com o catuaí vermelho, nesse caso aqui, ele foi um cruzamento artificial, porém, ele apresenta um baixo vigor vegetativo. Nós temos ele na escola, nós podamos ele, essa planta está sofrendo. Já tem aí uns 3, 4 anos e não arriba de jeito nenhum. Mas tem lá. Aí outro, né, 78515, no caso amarelo, esse aqui eu nunca vi. Algumas características dele em termos de produção. O fator, a vantagem é a questão da resistência a nematóide, tá? Esse aqui, ele é resistente ao exíbua. Então, ele, em situações onde apresenta
solos com contaminação de exígua, neurodógena exígua, pode-se recomendar esse cara. Por exemplo, olha esse trabalho aqui, feito pela Fundação Pro Café, né? Lá no CPEC Martins Soares, exatamente. O catuai vermelho bastante infectado, né? Aqui desenvolvendo as folhas, desenvolvendo as raízes, né? O catuai vermelho 2015, também muito interessante, tem uma amarelo vermelho, maturação precoce. Esse azulão é um excelente café, nós temos ele em Moçambique também. É um café com a folha bastante azulada, bastante compacto, né? E muito vigoroso esse café também. Esse café, ele está plantado de frente ao viveirinho, lá embaixo, descendo o setor de café. Aí vem outros, né? 19, que é chamado por japi, beija-flor. São vários materiais que estão disponíveis aí. Eu não vou ficar detalhando aqui, não, essa posição, só para vocês entenderem que existem hoje, mesmo que a base genética seja bastante estreita, existem hoje muitas opções de cultivar de café, né? Aí o Guará, vem a questão depois da chegada do híbrido de Timor, né, que foi introduzido de um cruzamento construído, né, de um cruzamento de canéfora e arábica, quer dizer, a mesma base dos catucaís, trazido aqui no Brasil em 1976, e esse Timor foi cruzado com caturra, fez o catimor, foi cruzado com o sarchi, fez o sarmor. Inicialmente, o IAPAR trabalhou muito com esses materiais aqui, né? Muito mais. Por exemplo, esse paraíso. Paraíso é um material famosíssimo, nós temos na escola também, material muito bom. Planta compacta, produtiva, uma estabilidade de produção vigorosa, refúgio, boa qualidade de bebida, né? Um excelente café, né? Ele vem de um cruzamento de catuai amarelo com o Timor. Epamig e o FV. O pesquisador responsável por isso aí é o Filipe, que trabalha na EFSOS. Oeiras, Catu, com o Timor, características também muito interessantes. Acauã, um excelente café, nós temos o Acauã, ele é uma planta que ela é extremamente compacta. Observem aqui, ó, muito compacta, muito repolhuda, uma planta robusta, muito interessante, muito bonito de ver. Características de imunidade à ferrugem. E existe agora o Acauã novo, né? Em termos de estabilidade, de comportamento de produção, ele é muito bom. Asa branca, seleção de Acauã. Aí vem um material que é muito interessante, né? Também feito Epamig, que é o Catiguá. Muita gente ouviu falar no Catiguá MG2, que é o mais famoso, né? Tem o MG1, o MG2 e o MG3. Esse Catiguá, muito produtivo, é uma planta de porte médio, fala aqui porte baixo, mas ele é porte médio porque ele é mais rechonchudo, largo, um pouco não sendo tão alto, mas ele é mais largo, resistente à ferrugem, um bom vigor, boa capacidade de crescimento. Aí o MG1, o MG2 nós temos na escola, tem aí o MG3, que é resistente ao meloidógeno. O Obatã vermelho, produzido pelo IAC, né? Material bastante interessante. Então, as características dele aqui, porte baixo, existem algumas pessoas que não gostam, né? Diz que o Obatã, ele é uma planta que apresenta depauperamento muito intenso. Tá? Na realidade, é uma planta que é tolerante a déficit hídrico. Então, quaisquer situações, o dano que ele vai apresentar, ele é muito mais intenso. Eu estou chegando aqui no que eu quero falar, aí fala do tupi, 59 com o sarchimor, e aqui fala do arara. Tá? Esse arara, ele também é um sarchimor. Sarchimor, se lembrar, sarchimor, olha aqui, ó. Sarchimor, ele é decorrente do cruzamento de Vila Sarchi com Timor, vira o Sarchimor. E aí, nesse caso, o arara foi o cruzamento do Obatã amarelo com o catuai.
e também um cruzamento natural. É um sarchimor amarelo, decorrente de um cruzamento natural de uma lavoura, de sementes de uma lavoura de Obatã, no município de Japira, por um engenheiro agrônomo chamado Francisco Barbosa Lima, que é o melhorista responsável pela obtenção do arara. Provador de café, o Barbosa, tive a oportunidade de conviver com ele por 3 anos, provamos muito café juntos, e ele sempre contando esse café, e realmente um excelente trabalho. Café de porte baixo, muito vigorosos, amarelos, uma alta porcentagem de peneiras graúdas, maturação tardia. Eu não coloco nem que é boa a qualidade de bebida, não, é excelente. Tá? Só que é um tardio preocupante, tá? Porque aqui, quando essa planta adulta, com terço médio superior dela amadurece, o terço inferior não amadurece. São situações complicadas, em relevos mais né, altitudes maiores e regiões de temperatura média menor. Né? Mas é um excelente café. Tem aí outros materiais, Sacramento, Epamig, Araponga, ao Brasil. Materiais que vêm aí da Fundação Pro Café, Palma 1, Palma 2, aí tem Sabiá Tardio, Sabiá Precoce, né, o 398, né, maturação tardia, 708, maturação média, são os mais bons cafés. Observe aqui, altíssima produtividade, exigente em nutrição. Aí vem o Siriema, nós vamos detalhar daqui a pouco, fazer de divergência somática. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, meninos. De tudo isso que eu falei, a história, a justificativa de o porquê de cada café. Aquilo que foi bênção de Deus, aquilo chave que foi o cruzamento natural, aquilo que foi construído pelo homem, pelos cruzamentos artificiais. Eu queria que esse trabalho aconteceu, né, o café que foi achado em 1910, 1920, e foi 40, no caso do Mundo Novo Catuaí, o Icatu, que começou em 50, finalizou em 80. Nesse meio tempo, toda essa situação, né, do Icatu Baixo Amarelo, o trabalho do Epamig, o trabalho de Viçosa, o trabalho do IPC, toda essa situação, características de cultivar, porque na hora que vocês quiserem saber sobre um determinado cultivar, existe, né, um registro desses materiais, eu vou colocar isso disponível na plataforma, para vocês terem acesso. Uma planilha com todas as características dos cultivares registrados de café para plantio no Brasil. Está tudo certo. A única coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu conheço melhoristas no Brasil todo. Eu conheço os melhoristas de café do Incaer, do Iapar, da Universidade Federal de Lavras, grande parte, da Universidade Federal de Viçosa, grande parte, da Epamig, sabe? Eu conheço esses caras, conheço grande parte dessa turma, da Embrapa. Eu tenho uma admiração por eles, que eu olho para eles e a vontade de dar conversando, porque conhecem demais. E são pessoas, são trabalhadores da mais alta categoria técnica, são esses melhoristas. Sabe? E os caras colocaram à disposição dos produtores tudo isso de material e muito mais que não está aqui. Colocaram à disposição e fazem campo, e é uma coisa interessantíssima. Bonito de ver a resposta. Tá? Quando faz o de campo, aqueles cultivares uniformes, maturação, alta capacidade de produção, coisa mais interessante do mundo. Bonito. Só que a hora que chega no produtor, qual é a visão do produtor sobre esses materiais melhorados geneticamente? O que o produtor fala desses materiais resistentes à ferrugem? Pode abrir o microfone, pode falar.
que o produtor fala aí? O senhor fala que está tudo certo, que é um bom material, fala que ele é melhor que o Tatuaí, que é pior que o Tatuaí, que é melhor que o Mundo, que é pior que o Mundo. O que o senhor fala? Uai, Zé, eu vejo que, por exemplo, meus tios, agora está mudando um pouco, mas boa parte dos meus tios, eles reclamam muito que não produz a mesma coisa, principalmente com o Mundo Novo. Não produz a mesma coisa, é mais fraco, depaupera mais. Com relator, Sara, eles falam o quê? Oi? Isso. Desculpa, picotou. Vamos fazer uma. Vamos Eles fazer têm um um pouco de exercício seguinte. preconceito, Zé? Tem um preconceito, mas com base em que esse preconceito, Matheus? Na tradição deles, Zé. Professor, Continua o que a Sara estava falando. professor, durante o tempo que eu estava com o Clóvis lá fazendo estágio, ele falou o seguinte, que normalmente o produtor, ele espera, ele quer ver o resultado dos novos para ver se realmente compensa. Porque ele está tradicionalmente, já tem certeza daquele material que ele está trabalhando. Então, ele tem medo de mudar. Então, o que tem que ser? Tem que ser mostrado para ele, durante vários anos, que aquele material novo é produtivo, é resistente, é isso que precisa fazer. Então, você já foi em dia da Fundação Pro Café, Antônio? Não, nunca tive a oportunidade. E quando ia poder ir, Não. aconteceu. Quem já foi em dia... parou, né? Alguém já foi em dia de campo da Fundação Pro Café? Ou da EPAMIG? E participou de uma estação de melhoramento genético? Juliano, como são esses materiais lá? Você já participou? Como que são esses materiais lá? Lá parece ser bem produtivo. Pois é. Todos. O que acontece é que nós passamos a seguinte situação. Eu estava falando para vocês desses melhoristas. Esses caras não iam colocar no mercado um café pior do que o que já tem. Isso não é plausível a gente pensar um negócio dele. Normalmente, Ô, Zé, essas variedades aí, esses novos materiais, eles vão exigir um pouquinho mais de adubação para produzir mais, né? E o pessoal não quer gastar com isso, eu acho. E o problema talvez seja aí. Exatamente. Então, é exatamente aí onde está o problema. Porque o produtor, eles estão trabalhando com Catuaí Mundo Novo já há muitos anos, e o Catuaí Mundo Novo são materiais, são bons, mas são limitados. A hora que mais respondem, e eles já têm um trabalho, um conhecimento básico da de trabalho com Catuaí Mundo Novo. Quando eles mudam isso, e começam a cultivar. Uma dessas cultivares novas aí, que são melhoradas, apresentam maturação mais uniforme, apresentam maior de crescimento, apresentam peneira mais graúda, apresentam maior produtividade, resistência à ferrugem. Essas plantas, elas precisam de mais. Só que existe uma questão muito importante, né? Para o Catuaí, para o Mundo Novo, que são plantas rústicas, que falta uma determinada prática de manejo, elas dão uma sofrida. Elas não chegam no fundo do poço. Esses materiais melhorados, quando o produtor deixa de fazer um trabalho, deixa de fazer uma prática, quando passa, né, e não faz aquilo que precisa ser feito, o desgaste fisiológico, porque são plantas que são altamente eficientes em produção. O que eu estou querendo dizer para vocês? Não adianta o produtor plantar um material melhorado geneticamente
e fazer um trabalho dele mais ou menos como ele fazia com o catuai Mundo Novo, que era rústico. Um material desse pode atingir produtividades médias altíssimas, para poder o produtor pensar assim, no ano de baixa produção ou no embalagem. Ah, esse ano eu vou produzir pouco, não vou fazer adubação foliar. Então, quando uma planta dessa passa um período sem que seja feito aquilo que tem que ser feito, que é recomendado, não faz, o sofrimento dela é muito maior. Ou seja, enquanto o Mundo Novo do Catuai dá um decréscimo, essas plantas elas vão no fundo do poço e depauperam visivelmente. Folha, seca de ramos, morte de raízes, amarelecimento. É uma situação de depauperamento muito intenso, e aí o produtor fala, esse café é fraco. Não é que ele é fraco, ele está sendo maltratado. Eu faço uma comparação com os meninos, né, quando a turma do grupo de estudo que a gente já conversou a respeito disso, eu falo o seguinte, vaca zebu e vaca holandesa produz leite, não produz? As duas produzem leite. A vaca zebu, ela produz menos leite, mas ela é mais rústica. A vaca holandesa, ela produz muito mais leite, mas ela é mais demanda, ela tem uma demanda maior. Agora, vamos fazer uma comparação, não em atendimento, mas em falta. Se a vaca zebu, se faltar para a vaca zebu, seja ambiente ruim, seja temperatura, seja um pouco de água que faltou, seja uma situação maltrato, a vaca zebu vai dar uma queda. Mas depois ela riba. A vaca holandesa, a hora que ela não dá uma queda, ela despenca. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esses materiais é tudo vaca holandesa. Não produz tanto, não entrega um resultado final de alto nível tecnológico. Mas a hora de uma coisa, eles são um pouco mais rústicos. Agora, esses materiais melhorados, provenientes de um trabalho muito sério, muito bem feito pela equipe de melhoramento do Brasil, de toda essa rede que nós já conversamos, essas plantas, elas trabalham no fio da navalha. Se faltar alguma coisa, a gravidade é grande, o dano é grande. Aí o produtor, por um erro dele, o técnico, por um erro dele, culpa o cultivar. Mas a culpa não é do cultivar. A culpa é da incompetência técnica em deixar aquele cultivar se depauperar. Vocês compreenderam a reflexão? Então, quando vocês forem fazer uma orientação com relação a que cultivar recomendo, vocês pensem o seguinte, qual é a disponibilidade desse produtor para alto nível tecnológico? Qual é o entendimento desse produtor para a realização de práticas agrícolas de alto nível tecnológico? Porque não adianta um catucaí, um arara, ou qualquer material que seja, e manter ele com um catuai Mundo Novo, porque ele vai morrer. Isso aí a gente vê a rodo. Tudo quanto é lá, a gente vê isso. Eu fui claro? Vocês me entenderam? Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Ô Zé, só uma curiosidade. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Tá me ouvindo, Zé? Pois não, Sara, pode falar. Só uma curiosidade. Você comentou do paraíso que tem lá na escola, e eu lembro quando eu estava fazendo estágio lá na escola, eu observei que algumas plantas daquele talhão, elas estavam vindo com um tom meio alaranjado. Aquilo lá pode ser algum cruzamento, mutação genética? O que pode ser aquilo? Aquilo existe uma gradação nesses frutos de tons amarelos e vermelhos, existe o tal do alaranjado. Isso acontece em alguns cultivares, sabe, Sara? É porque essa característica ela não está fixada. São alguns genes que ainda apresentam uma certa heterozigose. Tá? Mas isso
não está associado à queda de produtividade, por exemplo. Tá? Mas isso acontece em alguns cultivares. Paraíso, Ah, tá bom. igual o 2SL, por exemplo, ele varia para corte. Tá? Mas isso aí é tranquilo. Ah, então é porque eu lembro de ver e eu não lembro se eu comentei com você na época. Mas tem sim. Tem alguns lá meio alaranjados. Ah, então tá bom. Obrigada, Zé. E lá no Ponto Paraíso, agora eles estão... De nada. O pessoal da Epamig agora está com o Paraíso 2. Paraíso MG2. Que é a segunda geração, desculpa. É um material ainda mais estável que essa geração de Paraíso que está lá na escola, que já é muito boa. Para mim, é um dos melhores cafés que tem. Paraíso. Tá? Pessoal, eu vou falar para vocês agora um processo de produção de muda clonal de café por embriogênese somática. Tá? Esse processo aqui, ele vem com o propósito